Bom dia, meus irmãos, que a graça e que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na vida, no coração de todos que estão ao alcance da nossa voz. Quero cumprimentá-los, dizer que estamos vivendo um momento inimaginável com esse vírus espalhado no mundo inteiro. Há da nossa parte como seres humanos uma insegurança, uma apreensão, mas nós devemos estar conscientes de que nós somos filhos do rei, do general, do comandante. E mesmo que a situação fuja ao nosso controle, nós não podemos esquecer que o nosso Deus está no controle de todas as coisas. Então, nesta manhã de domingo, eu quero deixar para vocês algumas lições da nossa escola bíblica dominical, baseado no texto do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículos 11 a 16. Diz assim o texto: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado, consolidado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. A lição da nossa escola bíblica dominical tem como tema a igreja, organismo e organização. E o primeiro destaque que eu gostaria de deixar com os irmãos, com os ouvintes, é de que você, através do seu corpo, é a imagem mais próxima da igreja de Jesus Cristo. Eu quero repetir, você, através do seu corpo, é a imagem mais próxima da igreja de Jesus Cristo. Deus poderia ter escolhido uma outra imagem, Deus poderia ter escolhido uma outra estratégia, uma outra representação, um outro modelo diferente para identificar a sua igreja, mas Ele, de todas as figuras, elegeu a figura do ser humano como a principal figura. Eu e você, então, somos a figura principal, e para que nós possamos entender exatamente o que é e como funciona a igreja de Jesus Cristo. A igreja pode ser compreendida olhando para o seu próprio corpo. Se vem à sua mente outra figura que não seja o corpo, peço a você que retire essa imagem, essa figura da sua mente e coloque exatamente a imagem do corpo vivo, um organismo vivo. A igreja, então, é um corpo e nós somos os seus membros. A igreja é o seu corpo. Essa é a figura principal. A igreja não é este local, não são esses bancos, esses móveis, essa plataforma, esses instrumentos, esse endereço, esse púlpito, o som, nada disso. A igreja é o seu corpo. A igreja é o meu corpo. Não há qualquer outra coisa que se assemelha ao corpo humano na sua dinâmica, no seu potencial, na sua forma de existir. Nós, como igreja, somos um organismo vivo. E a pergunta que eu faço nesta manhã é exatamente essa: será que nós somos mesmo esta imagem? Será que eu e você estamos de fato representando como corpo a imagem de Jesus Cristo aqui na terra? Será que a imagem que nutre
a nossa maneira de ser é a imagem de um corpo? Ou quem sabe será mais a imagem de uma organização? Ou quem sabe será mais a imagem de um ajuntamento? Será mais a imagem de uma associação de pessoas? Ou talvez a imagem de uma empresa, de uma corporação? Qual é a imagem que vem à sua mente quando falamos em igreja? Eu ouso dizer que muitas vezes a imagem que prevalece na nossa mente é a imagem de uma organização, a imagem de um ajuntamento, a imagem de um encontro de pessoas que fazem determinadas coisas. E talvez na sua mente a figura do corpo não seja adequada ao que você espera da igreja de Jesus Cristo. Stanley diz no seu livro A Igreja o seguinte: não transforme a igreja naquilo que ela não é. Quando nós transformamos a igreja naquilo que ela não é, muitas vezes nós colhemos frutos estranhos ao espírito da igreja. Nós colhemos frutos estranhos ao espírito do corpo de Cristo. Quando construímos a igreja com a nossa mente, com a nossa maneira, com o nosso jeito de ser, levando em consideração não a figura da imagem do corpo, do organismo vivo, muitas vezes nós não estamos contribuindo para que a igreja possa de fato representar a presença de Jesus aqui na terra. E é muito importante ressaltar que a igreja de Jesus, ela iniciou nos primórdios do Novo Testamento, logo depois da vinda de Jesus aqui na terra, e ela nasce como corpo de Cristo na terra. A igreja nasce como corpo de Cristo na terra. A igreja nasce com pessoas que são comprometidas umas com as outras, pessoas que de fato amam umas às outras, que dedicam sua vida, o seu tempo, tudo que tem, tudo que é, para a felicidade do outro, a partir da família, dos relacionamentos. Essa é a igreja que alegra o coração de Jesus. E como membros uns dos outros, nós devemos contribuir para que essa igreja, que é o nosso corpo, possa dar certo, possa ter saúde, possa ter graça, possa ter paz, possa ter comunhão. E olhar para o Novo Testamento é algo muito interessante, é uma grande bênção para nós. A primeira coisa que percebemos quando olhamos para o Novo Testamento é que os primeiros cristãos não tinham qualquer preocupação a não ser igreja. Eles não preocupavam com mais nada. Aliás, os primeiros cristãos não tiveram nenhuma outra preocupação a não ser representar a igreja com seu corpo. Eles não precisavam comprar imóveis, eles não precisavam comprar móveis e utensílios suntuosos, eles não precisavam de investir em construção para construir mega templos, eles não precisavam de CNPJ, eles não precisavam de alvará da prefeitura, eles não precisavam de normas de som, de iluminação, de acústica, de segurança, nada disso. A única preocupação dos primeiros cristãos era ser igreja. E qual a primeira preocupação que eles tiveram com relação ao Estado? Então, a primeira preocupação que eles tiveram com relação ao Estado constituído da época foi fugir. Eles não tinham outra preocupação a não ser fugir. Eles não tinham preocupação de assembleia, de ata, de estatuto, de tantas outras organizações, porque naquela época o que eles mais precisavam era fugir da perseguição do Estado. E quando eles fugiam da perseguição do Estado, eles saíam plantando igrejas por todas as partes que passavam. Eles plantaram igreja em Jerusalém, em Antioquia, em Éfeso, em Corinto, em Colossos, as igrejas da Ásia. Foi plantando o corpo de Cristo na terra que eles trabalharam incansavelmente. E mais tarde, em 313,
O imperador Constantino se converte ao cristianismo, transformando a igreja numa outra imagem. Agora, que a alegria que tomava o seu coração fez com que ele tornasse o cristianismo praticamente fazendo parte do império. E a alegria era tanta que ele começou a doar imóveis, a doar construções suntuosas para a igreja. E o que aconteceu? Aqueles cristãos que estavam fugindo, agora tinha todo o respaldo da autoridade do Império Constantino, e aconteceu que as outras religiões, então, começaram a ter que fugir. Agora, esta igreja não se parece mais tanto como um corpo. Agora, ela se parece mais com uma organização. Agora, eles têm grandes edificações. Agora, eles têm locais de destaque na cidade, em toda a região. Agora eles tinham regras para cumprir. E daquela época para cá, muita coisa mudou. E talvez o pior é que muitas vezes não sabemos hoje exatamente quem nós somos. Somos um corpo? Um organismo vivo? Ou somos uma organização? Na verdade, nós somos os dois. Somos o corpo, o organismo vivo, e somos uma organização. Mas a pergunta importante que se faz aqui é o que nos move? É sermos uma organização ou é sermos um organismo vivo? Qual é o nosso grande sonho? Retornarmos ao princípio da igreja primitiva ou migrarmos para aquela igreja que talvez seja só mais uma organização? E aqui eu volto àquela frase de Stanley, que disse no início: não transforme a igreja naquilo que ela não é. E quero destacar 3 verdades muito importantes sobre a igreja como organismo vivo. A primeira verdade que eu gostaria de destacar é que, como organismo vivo, a igreja precisa de cuidados para que ela não adoeça. Nós precisamos de cuidado. Um organismo vivo precisa de ter saúde. Um organismo vivo precisa de se cuidar. E aí fica o destaque, a exortação para mim e para você. Nós estamos cuidando bem do nosso corpo, fisicamente. Nós estamos preocupados com a nossa alimentação, estamos preocupados em dormir um sono adequado, estamos preocupados em trabalhar aquele tempo que é necessário para o trabalho, nós estamos preocupados com a nossa família, nós estamos preocupados com a nossa vida para que ela seja saudável, nesse tempo de reclusão, nesse tempo de ameaça, de um vírus que preocupa o mundo inteiro, que assola o mundo inteiro. Nós estamos sendo desafiados a voltar ao primeiro amor. Eu e você somos desafiados agora a viver novamente o nosso tempo em família, a voltar-se para o nosso culto doméstico, para a leitura da Bíblia, para a oração. E muitas vezes, como corpo espiritual, nós não estamos levando a nossa vida espiritual a sério. E eu e você precisamos nos cuidar, para que a nossa vida espiritual seja uma vida pautada debaixo das orientações do Senhor, para que a nossa vida, o nosso corpo físico, seja um corpo bem cuidado, para que a gente possa viver saudável fisicamente e viver saudável espiritualmente. Charles Swindoll, ele escreve que a igreja é singular. Ele escreve algo interessante, que a igreja, ela é como um hospital. Todos nós somos doentes. Alguns com doenças crônicas, alguns com doenças mais graves, outros com doenças mais leves, mas todos nós passamos por momentos de enfermidade. E a grande questão é, como o nosso organismo vivo está hoje? Você está buscando ser um organismo vivo, saudável, debaixo da proteção do Pai Celestial? A saúde não começa do todo para a parte, mas ela começa da parte para o todo. Desafio você a cuidar do seu corpo, que é o templo do Espírito Santo. Se você quer que a sua igreja seja um organismo vivo, saudável, cuide-se, meu irmão, em nome de Jesus.
mas cuide-se talvez de uma maneira melhor do que você cuida do seu próprio corpo, porque muitas vezes nós não somos um exemplo de cuidado para com o nosso corpo, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Nós muitas vezes descuidamos e nós pagamos um preço muito caro pelo nosso descuido. Querido, a igreja como organismo vivo precisa de saúde, e a saúde começa em você. Quando você busca a Deus, tudo o que você precisa para ser um homem e uma mulher saudável. Esse é o desafio. Busque em Deus tudo o que você precisa para ser um homem e uma mulher saudáveis, evitando doenças físicas, psicossomáticas, doenças que possam tirar sua paz, evitando deixar que o inimigo tome conta daqueles espaços mais íntimos da sua vida. Deposite a sua confiança no Senhor. Neste momento de apreensão, de medo, de fragilidade, busque mais ao Senhor. Creia que Ele é fiel, Ele é justo, Ele é o Deus todo soberano, Ele é Criador dos céus e da terra. E nós vamos sair deste momento vitoriosos em nome de Jesus. A segunda verdade da igreja como organismo vivo é que, como tal, ela cresce e ela se desenvolve naturalmente. A igreja como organismo vivo, ela cresce naturalmente, ela se desenvolve naturalmente. É como um neném. O neném nasce, recebe o leite materno e de repente ele vai tomando forma, vai crescendo, saudável, alegre, transforma todo o ambiente do nosso lar com a sua alegria, com a sua transparência, com a sua sinceridade. Este é o exemplo melhor para mim e para você sobre o nosso crescimento espiritual. Não podemos viver sempre como bebês. O bebê que não cresce recebendo leite materno, ele tem algum problema e precisa de um tratamento especial. O bebê que não cresce, ele não avança, ele não se liberta, ele não assume postura, e esse é o desafio: crescer, amadurecer, para que eu e você possamos ter uma vida saudável, para que eu e você possamos produzir frutos de arrependimento, para que eu e você possamos ser luz aqui na terra. A igreja, como organismo vivo, tem que crescer, tem que se desenvolver, porque faz parte da nossa natureza. E terceira verdade que eu gostaria de deixar para vocês é que a igreja como organismo vivo é um organismo cuja forma de existência se dá de maneira coletiva e agregadora. É um corpo vivo, que tem muitos membros. Olhe para o seu corpo. O seu corpo é a imagem do corpo de Jesus Cristo aqui na terra. O seu corpo é a imagem de Cristo aqui na terra. E o seu corpo é diferente. O texto que lemos diz que Jesus Cristo é o cabeça. Ele é o comandante. Ele é o general. E nós somos membros do seu corpo. Como é bom saber disso. É incrível saber que essa ideia não é nossa. Essa ideia nasceu no coração de Deus. Somos diferentes para fazer diferença. Devemos aceitar as nossas diferenças, porque são as nossas diferenças que embelezam este mundo que vivemos. Devemos amar uns aos outros. Devemos aceitar a maneira diferente dos outros agirem e pensarem. E como corpo, e como membros do corpo de Cristo, o que nós desejamos é que a nossa vida seja uma vida saudável, seja uma vida feliz, seja uma vida repleta de bênção, na diversidade, que nós possamos de fato experimentar a comunhão, a bênção, a alegria, a presença maravilhosa de Jesus Cristo. Então, ao final, como síntese da nossa reflexão, eu deixo 3 verdades sobre a igreja como organismo. A primeira, como organismo vivo, ela precisa de cuidados para não adoecer. E você, através do seu corpo, é a imagem mais próxima da igreja de Jesus. A igreja, a saúde da igreja, que é o seu corpo, começa em você. E a pergunta que eu faço é essa: você está cuidando bem do seu corpo?
Você está tendo os cuidados necessários para que você tenha um corpo saudável, fisicamente, espiritualmente, para que você alegre o coração de Deus? A segunda verdade, a igreja como organismo vivo cresce e se desenvolve naturalmente. Como um bebê nasce e se desenvolve naturalmente. Quando isso não acontece, alguma coisa está errada e precisa de ser tratado. E a terceira verdade, a igreja como organismo vivo é um organismo cuja forma de existência se dá de maneira coletiva e agregadora. É um corpo com vários membros. Olhe para o seu corpo e pense exatamente isso. Você é o corpo de Jesus representado aqui na terra. O seu corpo é a igreja de Jesus. E dê glórias a Deus por isso. Glorifica a Deus por essa bênção, por este privilégio. Eu e você somos a imagem de Cristo aqui na terra. E que a igreja de Jesus Cristo é exatamente a minha vida e a sua vida. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, que Ele nos capacite para compreender esta grande verdade, em nome de Jesus. Amém. E ao final, eu quero orar, pedindo a Deus pela sua vida, pedindo a Deus por esse momento que estamos atravessando, que Ele possa estar no controle de todas as coisas. Pai querido, nós te agradecemos porque o Senhor é Criador dos céus e da terra. O Senhor é Rei, é soberano, e nós nos curvamos diante da tua grandeza. Todos nós estamos atravessando um momento inimaginável, um momento de angústia, um momento de medo, um momento muitas vezes até de aflição, porque nós somos pecadores ilimitados, mas nós sabemos a quem servimos. O Senhor é Rei, é comandante, é general, e nós nos curvamos diante da soberania do Senhor. Perdoa os nossos pecados, capacita-nos para representá-lo aqui na terra com o nosso corpo, da maneira que nós somos. Dá-nos sempre a alegria de te servir e que logo, logo nós possamos ser libertos pela intervenção milagrosa do Senhor deste tempo tão difícil que o país e o mundo está atravessando. Abençoe, ó Deus, aquelas enfermeiras, enfermeiros, os que trabalham na área da saúde, que não têm a opção de ficar em casa, mas que estão, ó Deus, na frente das batalhas para amenizar a dor das pessoas. Abençoa, Senhor, aqueles que já perderam seus entes queridos no mundo afora. Tenha misericórdia, que os anjos do Senhor consolem o coração deles. Abençoe o nosso governo, dá sabedoria ao presidente, aos deputados, aos senadores, ao nosso prefeito, aos vereadores, todos aqueles que estão governando a nossa nação em nome de Jesus. Abençoa-os, ó Deus, para que no futuro bem próximo, todos nós possamos estar libertos desta praga, desse vírus. Abençoe as empresas, os nossos irmãos empresários, os trabalhadores, os autônomos, todos, ó Deus, dependemos do milagre, da bênção, da manifestação do teu amor e da intervenção do Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.